Você acha possível reconhecer um psicopata apenas pelo rosto? Alguns cientistas acreditam nisso. E se o lado sombrio da mente deixasse pistas visíveis em nossas expressões para todos verem? Hoje vamos mergulhar fundo na psique humana no episódio de hoje do The Infographics Show. Cientistas identificam traços sombrios como psicopatia nos rostos das pessoas. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Antes de tudo, o que é um psicopata? Psicopata não é um diagnóstico formal, mas usamos muito esse termo no dia a dia e em séries policiais. Muitas vezes, ao falar de psicopatas, referem-se a pessoas com transtorno de personalidade antissocial, que costumam ter pouca empatia, não sentem remorso e tendem a manipular os outros para atingir seus objetivos. A psicopatia também integra as características da tríade sombria. Embora a Tríade Sombria possa parecer o título de mais uma série de livros chatos de fanfic, na verdade é uma estrutura psicológica composta por 3 traços de personalidade distintos e desagradáveis. Os traços da Tríade Sombria incluem o que chamamos de psicopatia, além de narcisismo e maquiavelismo, ou seja, usar todos os meios, até manipulação, para obter poder. Seria ótimo identificar um psicopata só de olhar, facilitaria muito os primeiros encontros. A ciência mostra cada vez mais que em traços de psicopatia é possível julgar um livro pela capa. Vamos começar com um dos estereótipos físicos mais comuns sobre psicopatas vistos na televisão e nos filmes: o olhar fixo, arregalado e sem piscar. Será que realmente existe um olhar de psicopata? Não, mas há uma diferença nos olhos deles. Em 2017, pesquisadores analisaram 30 homens condenados por violência, alguns com traços psicopatas. Eles também incluíram homens sem histórico criminal. Todos receberam o questionário Medida Triárquica de Psicopatia, criado para identificar traços psicopatas em outros. Pesquisadores notaram que homens com condenações por violência e traços psicopatas olham menos para os olhos das pessoas após verem vários rostos. Eles também demoravam mais para olhar nos olhos de uma pessoa pela primeira vez. Se seu encontro evita contato visual, pode ser timidez ou ele planeja algo suspeito, como incendiar sua casa e roubar seu gato. Embora os cientistas não tenham certeza do motivo exato disso, eles acreditam que pode ter a ver com a dificuldade dos psicopatas em processar emoções. Costumamos olhar nos olhos para entender o sentimento das pessoas. Se você não consegue entender o que a outra pessoa está sentindo para começo de conversa, então encarar os olhos dela não vai adiantar muita coisa. Outras pesquisas apoiam essa hipótese. Um estudo do psicólogo forense Mark E. Hastings revelou que psicopatas têm dificuldade em reconhecer expressões emocionais sutis, como rostos com 60% de tristeza, não 100%. Pesquisadores esperavam que psicopatas tivessem dificuldade em reconhecer emoções negativas, mas se surpreenderam ao ver que também tinham problemas com emoções felizes. Talvez isso possa explicar por que os psicopatas não têm empatia, e também porque às vezes machucam outras pessoas e não se sentem realmente mal por isso. Afinal, se eles literalmente não conseguem perceber o quanto suas ações deixaram alguém triste, como poderiam saber? Um estudo de 2020 analisou homens com traços de psicopatia interagindo com pessoas reais e encontrou os mesmos resultados do estudo com fotos. Aqueles com pontuações mais altas de psicopatia faziam menos contato visual ao conversar com outras pessoas. Então, por que os psicopatas sempre são retratados com um olhar arregalado? Bem, pode ser por um motivo além do controle deles, como a dilatação das pupilas. Pode parecer loucura, mas um estudo de 2018 revelou que, em 82 homens com traços psicopáticos, a dilatação da pupila foi menor ao verem imagens negativas. Um estudo analisou 120 homens com e sem traços psicopáticos que ouviram diversos trechos de áudio. Alguns eram neutros, como chuva suave, outros positivos, como risadas, e alguns negativos, como pessoas gritando. Provavelmente negativos para a maioria, imaginamos. Nos 2 grupos, as pupilas dilataram com trechos positivos, mas ao ouvir gritos, quem tinha traços psicopáticos mostrou pouca ou nenhuma reação pupilar. Cientistas achavam que isso indicava uma resposta nervosa atenuada a estímulos perturbadores, pois pupilas geralmente dilatam antes de lutar, fugir ou congelar. Talvez seja por isso que temos o estereótipo do olhar de psicopata.
A parte mais escura dos olhos deles não fica mais dilatada ao olhar para algo horrível, fazendo com que os olhos pareçam mais abertos e mais brancos. E isso nem é o fim dos problemas estranhos nos olhos dos psicopatas. Você já suspeitou que quem usa óculos escuros em locais fechados é psicopata? Acontece que você está certo. Estudos mostram que psicopatas são mais sensíveis à luz. Doutora Naomi Murphy, fundadora da Octopus Psychology, afirma que não é raro psicopatas usarem óculos escuros em locais fechados. Um dos muitos motivos para você deixar seus óculos escuros em casa quando for ao bar. Óculos escuros podem ocultar a ausência de contato visual dos psicopatas e impedir que outros vejam suas emoções. Assim, isso evita que revelem informações sem querer. Psicopatia não é a única característica perturbadora que alguém pode ter. E quanto a traços sombrios mais específicos, existe alguma maneira de saber se, por exemplo, alguém é um narcisista? Segundo o TikTok, quase todo mundo que você conhece é um. Bem, acontece que sim, você pode identificar um narcisista pelas sobrancelhas. Pesquisadores da Universidade de Toronto fizeram com que 40 estudantes de graduação realizassem o teste de inventário de personalidade narcisista para ver onde eles se encaixavam na escala de narcisismo. Depois, eles fotografaram os estudantes sem maquiagem e com expressões neutras. Outros participantes viram as fotos e avaliaram o quão narcisista achavam cada pessoa. Por algum motivo, os participantes quase sempre avaliavam com precisão o narcisismo de alguém apenas observando suas sobrancelhas. Agora, isso se resumia principalmente à espessura das sobrancelhas e à densidade dos pelos. Para garantir que não estavam obtendo falsos positivos, os pesquisadores trocaram digitalmente as sobrancelhas entre as fotos, e de fato, os resultados continuaram consistentes. Narcisistas com sobrancelhas finas e pouco definidas são vistos como menos narcisistas. Enquanto isso, rostos comuns que receberam sobrancelhas grossas e densas passaram a ser percebidos como mais narcisistas. Os cientistas ficaram sem saber explicar por que as sobrancelhas poderiam revelar um narcisista. Uma das únicas razões que eles conseguiram encontrar se resume à aparência. Narcisistas têm mais probabilidade de cuidar bem da aparência, e isso pode incluir garantir que as sobrancelhas estejam grossas, saudáveis e bem penteadas. Segundo os autores, pessoas com alto narcisismo usam roupas mais modernas, estilosas e caras, têm aparência arrumada e parecem mais atraentes. Vamos falar disso depois para desanimar você de sair em um encontro de novo. Pesquisadores concluíram que sobrancelhas distintas faziam outros verem pessoas como narcisistas, mesmo sem que fossem. Se você é bem resolvida e prefere sobrancelhas grossas e cuidadas, saiba que algumas pessoas podem te julgar. E as características difíceis de mudar? Traços físicos genéticos podem revelar características sombrias de alguém? Existem pelo menos 2. Pesquisadores da Universidade de Medicina Chinesa de Pequim recrutaram 904 participantes para responder a um questionário sobre 16 traços de personalidade. Depois, eles usaram um software de análise facial para medir automaticamente algumas das características deles. Eles queriam analisar a proporção entre largura e altura do rosto, chamada Facial Width to Height Ratio, já ligada a traços de personalidade duvidosos em estudos. O Facial Width to Height Ratio indica a largura do rosto em relação ao comprimento. Estudos mostram que pessoas com rostos mais largos tendem a agir de forma dominante, agressiva, assumir mais riscos e se envolver em comportamentos antiéticos. O estudo de Pequim achou outra correlação interessante. A largura facial relativa, Facial Width to Height Ratio, teve correlação negativa significativa com os scores de sensibilidade. Pessoas com rosto mais largo costumam ser mais insensíveis. Curiosamente, essa correlação só ocorreu entre homens. Os pesquisadores não conseguiram encontrar nenhuma correlação estatisticamente significativa para mulheres com rostos mais largos. Eles teorizam que essa diferença de gênero existe porque a largura da artéria femoral direita, especialmente em homens, é impactada pela testosterona. Rostos mais largos em homens podem indicar mais testosterona, relacionada à agressividade e dominância. Rostos mais largos em mulheres indicam menor nível desse hormônio. Além disso,
Em 4 estudos separados sobre a largura facial relativa, facial width to height ratio, os participantes conseguiam prever a agressividade dos rostos que estavam vendo muito mais rápido do que a confiabilidade, indicando que talvez um rosto parecer não confiável fosse julgado apenas em relação a quão agressiva a pessoa parecia em primeiro lugar, enquanto mantinha, e precisamos enfatizar isso, expressões faciais completamente neutras. Essa correlação entre a largura facial relativa, facial width to height ratio, e a agressividade também era bastante alta, variando de moderada a forte dependendo do estudo. E do ponto de vista evolutivo, isso faz muito sentido. Os primeiros humanos não tinham tempo para mal-entendidos. Ser capaz de avaliar instantaneamente se alguém estava apenas passando pelo seu território de caça ou prestes a te atacar com uma lança parece uma boa característica de sobrevivência para se ter. Outro dado surpreendente: homens de rostos largos tiveram pontuação bem menor em autossuficiência. Isso surpreende, já que rostos largos e alta testosterona costumam ser ligados à autossuficiência. Mas os dados sugerem o contrário. Isso pode explicar por que homens de rosto largo recorrem mais à dominação, agressividade e até atitudes antiéticas para alcançar objetivos. Em vez de resolverem sozinhos, eles tendem a manipular outros, típico de traço sombrio. Dito isso, é quase certo que existem outros sinais faciais que revelam traços sombrios, que ainda não descobrimos. Como sabemos disso? Porque mesmo sem conseguir apontar o motivo, geralmente detectamos esses traços nos rostos dos outros. Um estudo de 2018, realizado por 3 países, mostrou fotos de quase 120 pessoas a participantes. Eles foram convidados a avaliar, de forma precisa e separada, o quão narcisista, psicopata e maquiavélica cada pessoa na foto era. Os resultados foram chocantes. Os participantes foram surpreendentemente bons em avaliar o quão narcisistas tanto os homens quanto as mulheres eram, apenas com base em suas fotos. No entanto, eles mal distinguiam pessoas maquiavélicas das não maquiavélicas. O resultado mais interessante apareceu na psicopatia. Os participantes identificaram bem homens com altos índices. Quando se tratava de mulheres, porém, as coisas eram diferentes. Eles não só eram piores em identificar psicopatia, como na verdade tinham menos chances de identificar corretamente psicopatas do sexo feminino com base no reconhecimento facial do que se simplesmente tivessem chutado ao acaso. Isso significa que algo nos traços faciais das mulheres estava levando as pessoas a acreditar ativamente que mulheres psicopatas não eram psicopatas e vice-versa. Então, se você já se perguntou por que alguns homens escolhem namoradas claramente malucas, está tudo no rosto, que na verdade acham que estão escolhendo bem. E para ser justo, ambos os gêneros parecem falhar quando mais importa: identificar aqueles que possuem os 3 traços da tríade sombria. O que causa esse fracasso? Pessoas com traços da tríade sombria costumam parecer atraentes, e o julgamento humano falha diante de rostos bonitos. Um estudo na revista Personality and Individual Differences avaliou como as pessoas julgam a confiabilidade de estranhos pelos rostos, interações curtas e jogos de confiança. Os cientistas já tinham avaliado esses estranhos em diversos traços, incluindo os 3 da tríade sombria. O que os pesquisadores descobriram foi, no mínimo, desanimador. Indivíduos que possuíam os 3 traços da tríade sombria eram consistentemente avaliados como alguns dos mais confiáveis, e essa avaliação era quase inteiramente baseada no fato de essas pessoas terem rostos atraentes. Como explica o professor de psicologia da Universidade Adler, Jason Walker, somos programados para associar atratividade à confiança, um atalho psicológico conhecido como efeito halo. O estudo não sugeriu que todas as pessoas atraentes tenham traços narcisistas, psicopatas ou maquiavélicos, mas que quem possui esses traços tende a ser mais bonito e atraente. Pesquisadores suspeitavam que o comportamento da tríade sombria pudesse explicar as respostas. Os quase 600 participantes tiveram breves interações, e era esperado que narcisistas e manipuladores causassem boas impressões em encontros rápidos. No entanto, mesmo quando os cientistas levaram em conta essas táticas de manipulação e a apresentação geralmente charmosa,
os participantes ainda tinham tendência a confiar nos rostos dos sujeitos da tríade sombria. O professor de psicologia da Universidade Normal de Hunan, Ki-woo, líder do estudo, disse que os rostos deles ainda geram mais confiança, mesmo quando outros traços como dominância, extroversão e atratividade são considerados, sugerindo que as características faciais têm uma influência única sobre como as pessoas são percebidas em relação à confiança. Ainda não sabemos quais características faciais transmitem confiança e variam entre pessoas confiáveis. Conseguimos identificar sinais nos rostos das pessoas, o que pode permitir criar sistemas de alerta mais científicos para detectar traços da tríade sombria. Mesmo sem as características faciais totalmente definidas cientificamente, isso já parece suficiente para filtrar personalidade e possíveis problemas só pelo rosto, certo? Por julgamento humano ou inteligência artificial? Bem, sim e não. Diversos estudos e praticamente todas as experiências de vida das pessoas mostram que fazemos julgamentos rápidos sobre os outros apenas pela aparência, especialmente pela aparência facial, desde que os seres humanos existem. Um estudo de agosto de 2024 revelou descobertas assustadoras sobre como a aparência facial afeta resultados de vida. Por exemplo, pessoas percebidas como menos agradáveis com base em sua aparência tinham mais chances de receber vereditos de culpa no tribunal, independentemente de serem realmente culpadas ou não. Pessoas vistas como menos confiáveis tinham maior chance de receber pena de morte. Esse é um preço alto demais pelo formato do seu maxilar, ou seja lá o que julgam. No dia a dia, empresários e empreendedores que eram considerados mais competentes e confiantes com base em sua aparência recebiam uma porcentagem maior de participação nos lucros e mais investimentos, respectivamente, graças àquele velho sorriso de Megawatt. Bem, qual é o grande problema, você pode pensar? Afinal, acabamos de dizer que as pessoas realmente podem julgar a personalidade dos outros com base em seus rostos. O problema é que isso vale apenas para alguns traços, como vimos. As pessoas tinham dificuldade em identificar psicopatia em mulheres e manipulação em geral. E mesmo com traços que foram julgados com mais precisão, os observadores não acertaram 100% das vezes. Mesmo pessoas acima da média em adivinhar traços de personalidade pelo rosto cometem muitos erros. Primeiras impressões só vão até certo ponto. Ao passar um tempo com alguém, como um novo encontro ou seu chefe confiante, esses julgamentos pelo rosto geralmente somem. Logo, você vai descobrir se aquele encontro doce é na verdade um psicopata escondido ou se seu chefe realmente não faz ideia do que está fazendo e vai levar o departamento à falência. Isso não acontece tanto quanto você imagina, pois as pessoas costumam ser ruins em mudar a primeira impressão. Os autores do mesmo estudo disseram que os resultados indicaram que a dependência de julgamentos baseados no rosto persiste mesmo quando as pessoas são informadas sobre sua imprecisão e as consequências de longo alcance desses julgamentos. As pessoas formam julgamentos rápidos e raramente mudam de opinião, a menos que recebam uma evidência fortemente contraditória de uma fonte em que confiem. Alguns cientistas esperam que essa tendência humana ao viés e ao erro possa ser corrigida por meio da tecnologia do momento, a inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial já foi usada em estudos inovadores. Pesquisadores da Ivy League avaliaram 96 mil formados em mestre em administração de empresas sobre os 5 grandes traços de personalidade. Pesquisaram diretórios e LinkedIn para achar fotos e usaram inteligência artificial para prever o sucesso profissional dos participantes. Pesquisadores supuseram que a personalidade influenciaria o sucesso profissional e que seus traços seriam perceptíveis nos rostos dos formados. A análise de inteligência artificial deles acabou sendo bastante eficaz em prever a posição escolar dos participantes, remuneração, nível de senioridade na época do estudo e avanços na carreira. Os pesquisadores também descobriram que a análise de inteligência artificial das fotos só conseguiu prever de forma modesta os GPAs e as pontuações em testes padronizados dos participantes, o que significa que os resultados da inteligência artificial podem refletir menos as personalidades e habilidades reais dos sujeitos e mais o fato de que as pessoas que contratam esses participantes
podem ter as mesmas percepções falhas e tendenciosas que a inteligência artificial criada por outros humanos. A inteligência artificial pode cometer os mesmos julgamentos errados sobre participantes e suas capacidades a partir do rosto, assim como chefes humanos fazem no mundo todo. É isso que muitos jovens, incluindo a especialista em ética Dorothea Bauer, acreditam. Ao abordar a ética do reconhecimento facial por inteligência artificial, Bauer criticou os resultados e a premissa do estudo, afirmando que esses modelos não revelam verdades ocultas, mas apenas refletem e ampliam preconceitos já existentes em contratação, mobilidade social e aplicação da lei. O resultado? Previsões tendenciosas disfarçadas de objetividade. Alguns autores do estudo, como a professora Kelly Hsu, da Escola de Administração de Yale, alertaram contra usar os resultados para justificar maior participação da inteligência artificial em decisões empresariais. Kelly Hsu diz: "Me preocupo que isso possa ser usado de forma que deixe muitos insatisfeitos. Acreditamos que nosso estudo pode incentivar o uso da tecnologia, apesar do cuidado ao escrevermos para não defender sua adoção. Apesar das recomendações dela e dos colegas, empregadores usam inteligência artificial cada vez mais para filtrar candidatos por currículos, cartas de apresentação e outras informações. Ferramentas de reconhecimento facial por inteligência artificial que alegam prever personalidade podem ser usadas em contratações, perfis criminais e até em apps de namoro. Como a inteligência artificial reflete preconceitos humanos, podemos ter um futuro onde pessoas sejam vistas como ameaças pelo formato do queixo, candidatos sejam ignorados por simetria facial e aplicativos de namoro piorem. Esse julgamento já ocorre por viés humano, mas passá-lo para IAs ainda mais falhas dá falsa legitimidade científica a decisões precipitadas. Modelos de inteligência artificial já vão além do reconhecimento facial. Pesquisadores das universidades da Austrália do Sul, Stuttgart, Flinders e do Instituto Max Planck criaram algoritmos de aprendizado de máquina capazes de decodificar personalidades apenas rastreando movimentos dos olhos. Em uma reviravolta nada orwelliana, participantes do campus tiveram mais de 200 características dos movimentos oculares monitoradas durante o dia. Incluía a direção do olhar, quantidade de piscadas e diâmetro da pupila. Pesquisadores identificaram 4 dos 5 grandes traços de personalidade: neuroticismo, extroversão, amabilidade e conscienciosidade de participantes usando um software que analisava seus movimentos oculares. O único traço que não conseguiram definir com precisão foi o 5º, abertura à experiência. Se você teme que sua próxima candidatura envolva teste de rastreamento ocular de 24 horas além de inúmeras perguntas e entrevistas, não se preocupe. Não se preocupe, os pesquisadores desse experimento não querem usar essas informações para selecionar candidatos a emprego. Eles querem aplicar esses insights à robótica social. O Dr. Tobias Locher, cientista da Universidade da Austrália do Sul, afirma que a pesquisa abre oportunidades para criar robôs e computadores mais naturais e capazes de interpretar sinais sociais humanos. Essa pesquisa permite melhorar as interações entre humanos e máquinas. Então não há motivo para preocupação. Já pensou se tem os sinais clássicos de olhos malucos? Ou algum outro traço sombrio? Veja Sociopata versus Psicopata. Qual a diferença? Ou clique neste vídeo.